Olá pessoal, vamos lá falar um pouco mais sobre o cérebro humano. Vamos destrinchar alguns temas que se referem ao desenvolvimento pessoal. Então, há décadas atrás, acreditava-se que era inteligente aquele que era capaz de apreender informações e ser capaz, de enfrentar os maiores desafios cognitivos, cálculos de matemática, física, química, ou talvez o dramaturgo que memoriza e explana no palco uma gigantesca quantidade de versos. Mas hoje nós temos informações que essa inteligência é muito mais do que isso, que a nossa cognição não está apenas numa simples demonstração de memória ou de fatos impressionantes treinados com uma técnica específica. Maclean e Luria, dois russos, receberam o prêmio Nobel porque demonstraram que temos 3 cérebros. Então temos um cérebro reptiliano que se formou há 280 milhões de anos atrás e responde pelos nossos instintos. Um cérebro com mais ou menos 80 milhões de anos, chamado cérebro límbico, que responde pelas emoções. E temos também o córtex, a estrutura do hemisfério direito, do hemisfério esquerdo, e o neocórtex, uma camada cinzenta de meio milímetro que cobre o cérebro em todas as suas circunvoluções. Então, temos um cérebro trino que estrutura não só o instinto, a emoção e a razão, mas é a base de toda a sociedade. No livro Cibernética Social, você encontra lá que, por exemplo, as pessoas que utilizam mais o cérebro reptiliano são melhores na prática de esportes, nas gerências, são boas para ganhar dinheiro. Já quem pratica e usa mais o hemisfério direito são artistas, músicos, psicólogos, e os que utilizam mais o lado esquerdo geralmente são cientistas, matemáticos, contabilistas. Então cada hemisfério é responsável não só pela manifestação das inteligências, quando Gardner afirmava que temos uma variedade, 7 inteligências. Na verdade, dentro de cada inteligência, teríamos um número ilimitado de inteligências. E é sobre isso que nós vamos falar aqui, sobre o motivo pelo qual você, de repente, não passa em primeiro lugar. Ou seja, o que faz uma pessoa estudar pouco e ter grandes resultados, e o que faz uma pessoa, às vezes, estudar demais, ficar sem dormir, se privar do fim de semana, às vezes, ter aula de reforço, videoaula, toda uma sofisticação, e simplesmente não consegue passar da média, não consegue tirar mais que 60%, 70% de uma prova. Então, nós vamos debater aqui hoje justamente sobre ferramentas emocionais, ferramentas que estão relacionadas ao QI, ou seja, as práticas cognitivas, e também com relação às práticas metodológicas. Então, vamos falar de metodologia, de fisiologia e de psicologia. Ou seja, são 3 os fatores que o impedem de ter um grande resultado cognitivo.
Então, geralmente, subentendia-se que uma pessoa que lia mal, ou que não gostava da escola, ou que simplesmente se afastava das atividades acadêmicas, era considerada uma pessoa limitada, ou até, né, numa forma grosseira de dizer, que era ali uma pessoa burra, né, uma pessoa sem conhecimento, que não gosta da cultura. Mas hoje nós sabemos que existem várias limitações que provocam bloqueios que o impedem de conseguir os resultados. Eu gostaria de também deixar que essa live é uma live relâmpago, uma live surpresa, né? Eu resolvi fazer sem nenhuma divulgação para pegar justamente você que está aí, né, com tantas opções e tantas lives, para checar realmente o número de pessoas motivadas e interessadas em falar a respeito de neurociência, cognição, programação e reprogramação cognitiva. Então, sejam bem-vindos. Lembrando que nós sortearemos aqui também, né? É claro, você que está aqui nos assistindo, alguns têm condições, né, de participar de cursos caros, como já tive a oportunidade de fazer muitos, né, cursos de 5, 10 mil reais, e outros não têm condições, às vezes, né, de pagar a passagem de ônibus para ir a uma das nossas palestras que realizamos durante o ano passado, né, arrecadamos aí 20 toneladas de alimento, e eu vi aqui nos grupos, muitos até pediam carona. Então, essa live, ela atende tanto a você que já participou e tem uma formação cognitiva elevada, quanto você que está aí, não é, ainda na luta, tentando conquistar o seu espaço, com dificuldade, não é? E não se envergonhe disso. Se você está aqui, é porque você quer fazer uma diferença na sua vida. Lembrando que Rui Barbosa, por exemplo, tinha uma grande dificuldade financeira e quando estudava tinha limitação de papel, limitação de grafite e limitação de iluminação. Tanto que ele, quando afiava o lápis, afiava com cuidado para não estragar, né, a grafite, não desgastar ali. E quando apagava a vela, tinha o cuidado de apagar com a ponta dos dedos para poder economizar a parafina que ainda estava ali, poderia ser reaproveitada. Então não importa onde você está, não importa o ponto, né, inicial, importa, é claro, onde queremos chegar. E através dessas lives, que serão mais frequentes, temos também uma quantidade gigantesca de vídeos disponíveis no YouTube. Você pode ir lá no meu canal, que tem o meu nome, é só você procurar lá, digitar na pesquisa, na lupinha, você põe James Bauer, é fácil, e você consegue assistir de graça, né, palestras que eu já realizei em auditórios, na Livraria Cultura, no Centro de Convenções ou em outros lugares do Brasil. E também vários dicas com depoimentos, alunos que estão treinando, são centenas deles, tá? Então vale muito a pena você depois ir lá e visitar a nossa página do Facebook. Se você tiver dificuldade com o link, você me pede depois da live, né, no nosso WhatsApp, que é 619 9347 2125. Eu vou repetir, é 61 99347 2125. Lembrando que para você receber, ganhar, né, de presente o nosso caderno de leitura dinâmica, esse cadernozinho aqui, que é o resultado de 25 anos, né, que a gente caminha por aí, mais de 1 milhão de pessoas já tiveram a oportunidade de estar num evento presencial comigo. Então, se você for lá na Livraria Cultura, está à disposição, felizmente agora, na quarentena fechada. Mas se você for e comprar lá, esse caderno custa R$150. E você apenas curtindo, ali, apenas indo no nosso perfil, no segundo perfil, @política e cotidiano, e seguindo, não é? No Instagram, seguindo esse perfil, você estará concorrendo. E aí você manda aqui o print, né? O print da sua participação
nós já temos aqui dezenas de pessoas que printaram e mandaram, né? E acredito que muitas aqui ainda estão até chegando pelo Instagram. Iniciamos um pouquinho mais cedo do que prometemos. Então, aproveite, mande, né? Enquanto durar, eu estarei aqui sorteando. Inclusive, vamos aproveitar e sortear logo o primeiro caderno de leitura dinâmica. Vou escolher aqui aleatoriamente, a gente vai passando aqui o dedo, são dezenas deles, e a gente escolhe, né, sem nenhum tipo de preferência, apenas passa e bate o dedo. Então vamos lá, Ricardo, não sei se você está aí me ouvindo, se você está online, mas eu mandei uma mensagem agora para o seu WhatsApp dizendo que você ganhou, tá? Então você é o primeiro sorteado, você acaba de ganhar um dos nossos cadernos, tá? Depois você manda o nome completo, o endereço com todos os detalhes e o teu CEP. Tá bom. No que diz respeito, né, à sua dificuldade para tirar o primeiro lugar, eu gostaria de falar primeiramente da sua fisiologia. Então pode ser o método que você usa, pode ser o seu fisiológico e pode ser o seu psicológico. Vamos começar falando do seu fisiológico. Você já percebeu que quando uma pessoa decide ser atleta, que quando ela resolve, né, realmente frequentar uma academia de ginástica com frequência, né, 3, 5 vezes por semana, que leva a sério, às vezes tem um personal trainer, às vezes tem todo um acompanhamento, você já percebeu que essa pessoa, ela muda toda uma estrutura de alimentação, ela muda o sono, ela passa a não ingerir determinados alimentos, passa a ingerir outros, passa a suplementar também, né? Como por exemplo a proteína hidrolisada e várias outras coisas aí que você talvez esteja até mais informado do que eu. E com o cérebro também não é diferente. Então existe um metabolismo, existe uma fisiologia cerebral que se adequa ao estudante de elite. Quem que é o estudante de elite? É aquele que quer passar nos primeiros lugares, que quer passar nos concursos mais concorridos, talvez esteja fazendo um mestrado, um doutorado, talvez queira melhorar as notas da faculdade, ter, né, um currículo bem apresentável. Então você de repente é empresário, quer ler muitos livros dentro do seu ramo para poder ter desempenho. Então o que está te atrapalhando fisiologicamente para você ter esse resultado? Então vamos lá. O primeiro, né? Então a água, por exemplo, interfere na sua inteligência. Então fisiologicamente falando, se você deixa de ingerir entre 2 a 3 litros de água, olha aí, você está tendo deficiência cognitiva. Então, se você fizer uma análise, em média, 75% do nosso corpo tem água. Então, no osso um pouco menos, só que no cérebro tem 90% de água. Então, se você espremer, né, o nosso cérebro tem mais ou menos 1,5 kg, né? Se você espremer o cérebro, sobra 150 gramas. O resto é água. Então, será que o nosso cérebro precisa de água? Então, precisamos de água para as reações eletroquímicas, para os neurotransmissores. Precisamos da água para poder fazer as trocas tóxicas que existem também no plasma, que, enfim, nos líquos que está dentro do cérebro. E a água também, quando desidratamos o cérebro, provoca a dor de cabeça, provoca confusão mental, etc. Então você tem que estar sempre tomando água. E para não perder tempo, é claro, você deixa do lado aquela sua garrafinha, né? Eu tenho uma aqui bem pequenininha, olha aqui, ó, tamanhozinho. Você coloca aqui sua água, às vezes com um suplemento, né, dentro, para poder um eletrolítico, para poder te ajudar. E não ter que ficar toda hora levantando.
Então, a primeira dica fisiológica, você precisa ingerir 2 a 3 litros de água. Mas, James, água vai fazer eu passar em primeiro lugar? Tá, vamos entender o seguinte. Numa corrida de cavalo, tá? Então, cavalos correndo. Não sei se vocês já perceberam que numa corrida de cavalos as pessoas usam binóculo. Por quê? Porque lá de cima a diferença do primeiro lugar para o segundo lugar é muito pequena. A diferença é só o focinho. Ou seja, a diferença são centímetros. Então, o sucesso se mede em centímetros. Então, de repente, a quantidade de água que você ingere interfere na sua inteligência. Tomar água aumenta a inteligência. Água pura. Poderíamos ficar aqui falando só de água, né, por mais de 1 hora, que é o tempo que essa live nos permite. Mas, por exemplo, a água tem relação com o seu pH, tem a relação com a mineralização, tem relação, por exemplo, né, com o pH, se é alcalino ou não. Mas, a princípio, são 2 a 3 litros de água. Um outro ponto fisiológico tem relação com o teu sono. Quantos deixam de dormir para estudar? Ou seja, ao invés de terem ali 6 a 8 horas de sono, passam a ter 4, 5 horas. Então nós temos um fenômeno neurológico, acontece no cérebro, né, chamado REM, que do inglês quer dizer rápido movimento dos olhos. Esse REM se refere a um sono profundo. E pasmem, você aprende quando está dormindo. Enquanto você está acordado e estudando, o cérebro está apenas armazenando as informações, guardando-as no hipocampo. E depois vai transferi-la do hipocampo para o córtex cerebral. Ou seja, será um fenômeno eletro e depois se transformará num fenômeno químico. Por isso que se fala que a memória é um fenômeno eletroquímico. Então você aprende quando dorme. Se você deixa de dormir para estudar, o teu cérebro não consegue decidir com a amígdala, com o cérebro límbico e emocional, o que é importante guardar para longo prazo. Então você precisa dormir o suficiente. E quanto é o suficiente? Então um adulto precisa dormir entre 6 a 8 horas a cada noite. Só que você pode potencializar esse sono. Então, se o sono, por exemplo, enfrenta, no caso, o seu quarto é muito barulhento, né? Ou seja, se você não tem um bom isolamento acústico, se você dorme com a luz, com claridade, né? Que seja o LED da televisão, que seja, né, a lâmpada do vizinho ou do poste que está na rua, se passa qualquer tipo de iluminação, ou seja, o ideal é dormir na penumbra, né, e em total silêncio. Se isso não acontece, você pode ter certeza que o teu sono não é um sono de qualidade. Além disso, você tem que analisar o colchão e você tem que analisar a temperatura, nem muito quente e nem muito fria. Então já 2 pontos aqui de suma importância e pode ser um ponto a mais. Então, de repente, você mudar a sua rotina de sono pode simplesmente fazer com que você ganhe 1 ou 2 pontos a mais naquela prova, naquela entrevista ou naquele seu desempenho empresarial, tá? Então, já falamos de água, já falamos também aqui do sono. Existe um suplemento importante para as pessoas que têm dificuldade para ter o sono profundo. Alguns talvez aqui conheçam, outros ainda nunca ouviram falar. E é claro que você sempre tem que consultar um médico primeiro. Então, existe a melatonina, que é o hormônio do sono. Então, você que tem insônia, você que tem problema para dormir profundo, tá? Você pode procurar um médico, falar sobre isso, e ele vai te recomendar uma suplementação, né, a melatonina, que você utiliza na hora que vai deitar, na hora que já está pronto para fechar os olhos, e vai fazer uma tremenda diferença. Então a melatonina é fundamental. Então já falamos de água e sono. Vamos pro terceiro ponto aqui. Como é que você respira? Ou seja, você sabe respirar quando você está estudando? Se você analisar direitinho,
e for estudar a história do Brasil, por exemplo, a história da educação do Brasil, você vai descobrir que o Brasil começou a ter escola pública, né, mais ou menos ali entre 1950 e 1970. Então, tem pouco tempo que o ser humano está dentro da escola, tá? Então, escola é uma novidade para o público em comum. Então, somente pessoas privilegiadas é que tinham acesso à escola. Então, isso não só agora, mas desde a Grécia Antiga, desde da Idade Medieval, desde a Idade Média, que a escola é usada, né, para um grupo seleto. Então, a escola, o estudar é um fenômeno moderno. Então, quando você começa a correr, você automaticamente hiperventila, você muda a respiração. Você fica ofegante, mesmo que você não queira. Então, fisiologicamente falando, o teu cérebro gasta mais oxigênio lendo, pasme, do que as suas pernas correndo. Então, você respira, você sabe usar a hiperventilação enquanto você está lendo, enquanto você está estudando. Então, a respiração faz toda a diferença. E é simples. Resolveu uma questão, acertou, concluiu, para um pouco, puxa o ar, segura uns 2 segundos e expulsa o ar pela boca. É o suficiente para bombardear oxigênio no cérebro. O cérebro representa 3% do nosso corpo e consome, né, 25% do ar que a gente respira. Então, 3% é cérebro e gasta 25% do oxigênio. Então, nosso cérebro morre com poucos minutos sem oxigênio. Então, basicamente, o cérebro gasta oxigênio e glicose. Então, você precisa melhorar a sua respiração. Se você hiperventilar cada vez que vira uma página, cada vez que resolve uma questão de prova, você estará diminuindo o sono e a famosa preguiça mental. Por que você tem sono e preguiça na hora que está lendo? Porque automaticamente você se acomoda, você encosta e a sua respiração se torna mais lenta, né? Você respira mais devagar. Respirando mais devagar, você interfere nas ondas hertzianas. Quando estamos estudando, o ideal é que estejamos entre 8 a 14 Hz. Quando você está entrando no sono, o teu cérebro fica abaixo de 8 Hz. É por isso que alguns às vezes fazem polichinelo, vão até a cozinha tomar um cafezinho, ou às vezes até dão um intervalo para poder reacelerar as ondas cerebrais. O interessante é que existem músicas, por exemplo, que ajudam a manter as ondas cerebrais. É o Brainwave, né? A gente disponibiliza isso também gratuito, é só você me pedir aqui no WhatsApp, é 61993472125, tá? Você pode me pedir aí pelo Instagram também, eu te passo o link, né, dos vídeos com músicas que aumentam a inteligência. Então, a respiração também é fundamental. Vamos falar um pouco sobre Smart Drugs. Será que existe essas coisas que a gente ouve falar sobre pílulas da inteligência ou suplementos para a inteligência? É claro que sim, né? Nós temos substâncias que aumentam a nossa predisposição a memorizar melhor, a nossa capacidade de raciocínio e também a nossa atenção e concentração. E são vários, eu vou colocar aqui alguns, eu não estou receitando, né? Mas estou aqui apenas citando, baseado na literatura universal, na literatura que você encontra em qualquer livraria, e que eu pessoalmente já tive a oportunidade de, como médico, né, ter ciência e me aprofundar mais a respeito. Então você, por exemplo, que não tem energia, que você tem indisposição, olha só, vou te indicar um suplemento fantástico, tá? Que é a carnitina. Não vou mostrar aqui a minha que eu utilizo,
não é, por questões éticas até, mas a carnitina é um energético fantástico, fabuloso para quem estuda 6, 8 horas por dia. Se você associar a carnitina com a taurina, o resultado ainda é melhor. Então hoje eu trabalho 12 a 14 horas por dia dando aulas. Nós temos uma mentoria, são 10 aulas uma vez por semana. Esse curso dura 3 meses. Então nesse trabalho eu te acompanho individualmente e eu atendo 20, 25 pessoas por dia. Então eu tenho certeza, depois que eu comecei a suplementar carnitina e taurina, a minha disposição para poder dar as aulas aumentou. Então, sem essa suplementação, essa hora, eu já estaria bem cansado aqui na live. Então, duas interessantes aí, não sei se você anotou, qualquer coisa você me pergunta depois da live. Tá? Além dessas, eu vou te indicar também mais 2 outros suplementos fantásticos que tem a ver com o metabolismo da memória, ajuda a formar sinapses, ajuda a cobrir os neurônios com mielina, a formar a mielina, que é uma camada de gordura entre os axônios, entre os dendritos, entre as sinapses, as formações neurológicas do sistema nervoso. Então, a maioria aqui já ouviu falar, né, no ômega 3. Esse aqui eu vou mostrar, porque a maioria que usa o ômega 3 tem na sua fórmula uma quantidade maior de EPA. E, na verdade, o DHA do ômega 3 tem uma interferência direta e maior sobre o cérebro. Então, o ômega 3 é comida do cérebro, é comida cerebral. Assim como o atleta se preocupa com a proteína, comer o frango, comer a clara do ovo, se preocupa com a albumina, se preocupa em ingerir um whey protein, né? O ômega 3, principalmente aqueles que têm mais DHA, tá? Vai melhorar a médio e longo prazo a sua capacidade cerebral. Então ele vai construir, ele é um construtor do sistema nervoso. Então o ômega 3 é um deles. Vamos falar de mais 2, tá? Que é o DEA. Você que já ultrapassou aí os 35, 40 anos de idade, e aí isso é comum, eu ouço que todo dia nas minhas aulas, quando eu estava na faculdade, quando eu tinha meus 20, 25 anos, eu tinha uma cabeça, agora minha cabeça é outra. Eu estou tendo dificuldade aí para estudar, para memorizar. Então isso tem relação com os hormônios, ou seja, nós temos uma menor produção hormonal que está diretamente ligada ao cérebro. Então são muitos os hormônios, são muitos. Mas nós vamos falar aqui de 2 substâncias que são capazes de ajudar, né, na sua capacidade de reter e memorizar. Um deles é o DEA, o DHEA. O DEA pode ser ingerido tanto por homem quanto por mulheres. É um precursor da testosterona, tá? Então, tanto o homem quanto a mulher precisa da testosterona para manter uma boa memória, uma boa concentração. E o outro é o pregnenolone, que é uma outra substância fantástica para te ajudar no desenvolvimento cerebral. Então, passei aqui agora alguns, né, vários suplementos, né? Todo mundo também sabe do poder do chá verde, né, do ginkgo biloba, do ginseng. Quem sabe depois numa outra live a gente venha falar só sobre isso. Mas eu gostaria de concluir então, de fechar esse primeiro bloco, que é o bloco fisiológico. Então a água, não é? Ou seja, a qualidade do teu sono, a sua respiração e a sua suplementação. Você ingere pelo menos um bom suplemento vitamínico e mineral. Por exemplo, você sabia que a memória precisa do complexo B, o teu neurônio ele precisa, principalmente o B6, dentro da mitocôndria, para poder absorver glicose e conseguir formar e criar sinapses. Então, de repente, você tem deficiência de antioxidantes, como o cromo, o zinco, o selênio,
O magnésio, por exemplo, tem 110 funções dentro do nosso organismo. Tá? Então você tem pelo menos, você faz uso do fósforo, ou seja, de um bom suplemento a Z, de um bom suplemento vitamínico e mineral. Eu não estou aqui para indicar e nem sugerir nenhum laboratório, mas é importante que você, se não seguir nenhuma dessas dicas, nenhuma dessas orientações, saiba que a sua alimentação não é o suficiente, não fornece para o cérebro combustível azul. Eu estou me referindo aqui a super desempenho. Essa nossa live é sobre alta performance em provas e concursos. Eu estou falando, né, de pessoas que querem ter super capacidade, ou seja, que quer ter um resultado acima da média. Eu não estou falando de gente que estuda uma vez por mês, que lê um livro uma vez por ano. Estou falando de gente que precisa ter resultados acima da média. Então, concluindo aqui essa etapa fisiológica, eu gostaria de entrar na segunda, né, que é a psicológica. A psicológica tem a ver com a inteligência emocional. Ou seja, perguntaram a Henry Ford, quando se tornou o homem mais rico do mundo, não é? Como é que ele conseguiu força, como que ele conseguiu chegar lá, como é que ele se estruturou psicologicamente, emocionalmente, para ser o homem mais rico do mundo, quando ele inventava algo, o automóvel, que não existia na face da Terra. Henry Ford conseguiu vender 10 mil automóveis sem existir um único na face da Terra. Então, o interessante é que a frase que ele deixou ali é usada e ficou imortal, né? Muitos conhecem. Lá diz assim: se você acha que pode, se você acha que não pode, de todo jeito você tem razão. Então, às vezes você está estudando para uma prova difícil, às vezes você está estudando para uma avaliação, mas lá no fundo, você não acredita que vai passar. E se você não acredita, você tem razão. Tem uma experiência muito curiosa do Dr. Laí Ribeiro, sou muito fã do Dr. Laí Ribeiro, onde ele convidou pessoas que tiraram o primeiro lugar para um hotel fazenda, né? Então, do Brasil inteiro, dos vestibulares mais concorridos, mais difíceis do Brasil. Então, ele reuniu essas pessoas e perceber ali, descobrir por que eles passaram em primeiro lugar. Ou seja, o que realmente fez com que eles atingissem o primeiro lugar. E todos eles, conversando individualmente, disseram que tinham certeza que iam passar. Ou seja, tinham a plena convicção que daria certo, que eles estavam ali apenas indo fazer a prova. Tá? Então, a sua convicção, o teu sonho, ou seja, o que é que você imagina, não é? O que é que você ambiciona, como acontece dentro aqui, ó, do peito, dentro da tua cabeça, quando você está com o livro aberto, tá? Então, todos tinham certeza que iam passar. E uma explicação, uma metáfora bacana para poder você entender essa certeza é o exemplo da tábua, né? Imagine uma tábua com vários metros de comprimento no chão. Aí eu lhe convido para atravessar essa tábua de um lado para o outro, tá? E eu digo que vou lhe dar uma nota de R$100. Aí você, é claro, tá? E aí você simplesmente vai com toda tranquilidade, sem preocupação alguma, atravessa a tábua e recebe no final dela os R$100. E todo contente vai embora. Agora, se pegarmos essa mesma tábua, não é? Vamos colocar aí, vamos imaginar, né? Use sua imaginação para imaginar uma tábua firme, uma madeira consistente, que não quebra, que não vai envergar, que vai ser razoável. E vamos colocar entre dois prédios, né? Imagine aí ainda se existisse o World Trade Center. Uma tábua ligando as duas torres, tá? Se trata da mesma proposta. Você atravessaria de uma ponta a outra, né, essa tábua para ganhar uma nota de R$100? E o que mudou? É a mesma tábua, tá? O que mudou é a tua convicção. Então, o teu pensamento agora começou a gerar dúvidas. E se? Ah? E se o vento me empurrar? E se a tábua
chacoalhar? E se ela quebrar? Ou se um imprevisto ocorrer? Então você começa a criar, fantasiar na sua mente imagens, sons e sensações, o que a gente chama de self-talk, que vai destruir a tua capacidade emocional. Então, é muito importante você desenvolver, fantasiar essa convicção. Então, se refere à sua base emocional, à sua inteligência emocional. Uma outra coisa interessante sobre esse segundo ponto é que se você pega o livro, não é, e tem aquele mal-estar, aquela vontade de procrastinar, ou seja, eu olho para o livro, tem lá 500 páginas. Você sabe que vai levar dias para terminar, né? E aí você decide, não vou nem começar. No outro dia você olha para o livro e você diz, não, mas tá aí, o edital saiu, ou a prova está próxima, eu tenho que estudar, eu tenho que pegar o livro, aí você resolve, pega o livro, só que você começa a estudar e daí a pouco você pensa assim, ah, putz, eu poderia estar descansando uma hora dessa. Ah, mas eu poderia estar assistindo um filme interessante. Ah, mas ao invés dessa droga de livro eu poderia estar fazendo tanta coisa mais legal. Ah, se você tem esse sentimento, o teu cérebro à noite, quando você deita e dorme, ele interpreta que tudo aquilo que você leu é chato, te atrapalha, te priva do lazer e do entretenimento. Então você não vai ter resultado, tá? Então vamos aproveitar para sortear mais 2 cadernos aqui, pessoal. Então é claro, mais pessoas chegaram enquanto, né, você foi lá no @política e cotidiano. Vamos ter uma live imperdível, pessoal. Vamos falar sobre educação no Distrito Federal. Nós vamos falar sobre tecnologia, Pestalozzi, Montessori, vamos falar sobre Piaget, sobre métodos. Eu tenho uma proposta, né, para levar cursos, né, cursos de inteligência emocional, cursos de alta performance, memorização, leitura dinâmica, leitura fotográfica, ou seja, levar isso de graça para as escolas do Distrito Federal. Então você que tem relação, que é diretor, que é professor, você que está ligado às escolas, me procure depois no privado para a gente agendar. Porque depois da pandemia, quando a gente puder se juntar, quando a gente puder começar, vamos tirar o atraso. Então eu vou me disponibilizar para a gente tirar esse atraso que ficou com o Covid. Tá? Então muita gente vai perder ano letivo, muita gente não vai conseguir, se tiver o Enem, não vai conseguir ter o mesmo preparo, né, o mesmo nível de competitividade. Então esse é um caso sério. Então não perca essa live que vai acontecer na sexta-feira, na sexta agora, dia 22, às 19h30, um debate para o DF sobre as nossas propostas junto às escolas. Mas vamos lá, então vamos sortear, não sei se você vai estar ao vivo aí, né? Para quem que a gente vai sortear mais um caderno. Vamos lá, tem um bocado de gente aqui, vamos lá, vamos lá. Alguns estão sem nome, né? Não mandaram o nome aqui para nós. Ok, então vamos lá. Leandro dos Anjos. Leandro dos Anjos. Eu mandei aqui no seu WhatsApp que você ganhou, tá? Então você manda o teu nome completo, você coloca o seu endereço com todos os detalhes e o CEP, para que a gente possa mandar. Vai chegar na sua casa aí mais ou menos em 5 dias. E mais um, né, vamos pegar aqui, aleatoriamente escolhemos a Zenilde de Jesus, tá? Oi Zenilde, você ganhou. Eu escrevi aqui que você acaba de ganhar um caderno de leitura dinâmica. Então com esse já 3 cadernos. Então a inteligência emocional ela é fundamental. Primeiro, todas aquelas pessoas que tiraram o primeiro lugar tinham convicção de que iam passar. Uma outra coisa que eles faziam, né, era fantasiar, ou seja, o que você fantasia quando está estudando. O que é que você imagina que vai acontecer? Ou seja, que benefício a leitura, estudar, pode lhe trazer. Então, no livro Poder Sem Limites, no livro Desperte o Gigante Interior,
O Anthony Robbins fala o tempo todo de dor e prazer. Ou seja, se eu não estudar, que dor isso vai me trazer? E se eu continuar nesse mesmo ritmo, nesse mesmo padrão, nesse mesmo empenho, que coisas boas, não é? O que de maravilhoso há de vir, há de acontecer na minha vida se eu tiver rotina, disciplina e estudar todos os dias. Então, esse é o fator psicológico. E tem um terceiro, que é mágico, que é esse onde eu me especializei. Aos 17 anos eu era estudante, né, pesquisador em parapsicologia no setor multiuso 1, ali na UNB, Universidade de Brasília. Então nós tínhamos ali um campus, né, para estudar fenômenos cerebrais, fenômenos paranormais. E depois dos fenômenos paranormais, estudei hiperestesia, né, e também habilidades, né, de superaprendizagem. Em outro nome poderia chamar aprendizagem acelerada, é o que comumente chamamos leitura dinâmica, mnemotécnica, leitura fotográfica e outras ferramentas. Então, a forma como você estuda, o método como você estuda, também te atrapalha, tá? Pode fazer com que você não tenha o resultado, e esse é o mais poderoso, claro. Entre o fisiológico e o psicológico, que também é forte, a maneira, a forma como você estuda vai fazer toda a diferença. O aluno sinestésico, por exemplo, então ele tem mania de anotar. Então ele nem presta atenção na aula e nem anota direito. Há um estudo que diz que pouquíssimos são aqueles que voltam nas anotações que fizeram durante aquela palestra, durante aquela aula. Um outro estudo também demonstra que poucas pessoas conseguem entender o que elas anotaram. Então ela nem presta atenção na aula e nem anota direito. E o que dizer então do estabilo, né? Do marcadorzinho famoso? Tem gente com várias cores. Nada mais é que uma muleta, um passatempo. Você fica ali, ao invés de estar estudando, você fica pintando o livro. Perguntaram a Albert Einstein, onde você anota as coisas que você ensina? E ele disse, eu anoto no cérebro. Porque quando Einstein se apresentava, ele não utilizava nenhum tipo de planilha, ele não usava nenhum tipo de anotação, ele usava tudo que já estava na cabeça dele. E ele já dizia que a imaginação é mais importante que o conhecimento. Então evite, não é, se desviar, anotar, marcar, perder tempo com isso. O segundo, o auditivo, né, é aquele que gosta de ler em voz alta, é aquele que pronuncia na mente, é aquele que resmunga durante a leitura. Tem gente que até vai para um quartinho reservado, né, e fica lendo em voz alta, estudando em voz alta. Então isso aí faz com que você, ao invés de interiorizar a informação, exteriorize. Então quando se fala em memorizar, nós estamos falando sobre memória visual. Então qual é o pulo do gato, né? No que diz respeito à parte metodológica. Então você precisa usar imagens, você precisa ler fotograficamente, tá? Então, para isso, né, eu sugiro, né, nós fizemos uma outra live, está disponível lá no Instagram também para você assistir. Sugerimos que você tenha esse caderno, né? Se você não for sorteado, me procura, adquire o material. Não é só um caderno, pessoal, é um relacionamento, tá? Ou seja, você vai acompanhar o caderno com os vídeos no YouTube, você vai acompanhar esse caderno com as dicas que eu passo pelo Instagram, você vai o tempo todo estar se atualizando. Então, acaba sendo uma parceria, é um tipo de consultoria. Quando você adquire e compra esse, temos o outro também, o caderno de memorização, são 2 módulos. Tá, então os métodos e as técnicas que tem nesse caderno farão toda a diferença para você conseguir ler entre 5 a 8 vezes mais rápido, com uma compreensão que geralmente fica entre 25 a 35% e depois passa para mais de 70%. Lá no YouTube eu tenho mais de 300 cases de pessoas que já fizeram a mentoria, de pessoas que já compraram material, que estão treinando e tendo resultados. Tá tudo lá filmado, é só você ir lá no playlist depoimentos
e assistir, tá? Então, eu te dou essa dica, isso vai te ajudar a fortalecer a crença, que tem muita gente que não acredita muito, é igual o São Tomé, né? Só acredita vendo. Então, bem-aventurados aqueles que acreditam sem ter que ver, mas obtêm mais resultado, porque primeiro você precisa ser, né? Se você acredita, você passa a fazer, e se você faz, você passa a ter. E não é o contrário, não é? Se eu tivesse, eu faria e eu seria. Eu sou, primeiro você declara, né, o que você quer ser, você passa a fazer e você passa a ter. Então, com a leitura dinâmica, com essa prática, você passa a ter os resultados de uma pessoa que passa em primeiro lugar. Nessa pesquisa feita pelo Dr. Laí, citando mais uma vez, todos eles tinham ferramentas de memorização e leitura dinâmica. Todos, sem nenhuma exceção, usavam mnemônicos. Isso você pode pegar também pelo YouTube, checando aí nos vídeos do Dr. Laí Ribeiro. Ele tem um livro que chama Inteligência Aplicada, um outro Como Passar no Vestibular, tem isso também disponível em vídeos no YouTube, falando sobre esse trabalho que ele teve. Então todos utilizavam, todos que tiraram o primeiro lugar tinham técnicas de leitura dinâmica, ferramentas de memorização e outras ferramentas como mapa mental, etc. Tá? Então, para fechar esse bloco, vamos sortear aqui os últimos dois, né? Então já sorteamos 3. Vou pegar logo aqui o primeiro que eu vi aqui, ó, o Enia. O Enia, eu não sei se você está me assistindo aí, mas você acaba de receber uma mensagem no seu WhatsApp que você ganhou o caderno de leitura dinâmica, tá? E vamos pegar o último aqui agora, né? O último, vamos lá. Tá aqui, Meire Regina, também recebeu uma mensagem agora que ganhou o caderno, tá? Então, sorteamos nessa palestra surpresa aqui, nessa live eu farei isso aqui várias vezes, né? Eu virei de surpresa aqui para bater um papo com vocês aqui de 40 minutos, 50 minutos, trazendo sempre uma técnica nova, uma ideia nova, mas eu gostaria de falar ainda sobre a nossa mentoria. Então, de repente, você já leu nas mensagens, recebeu nas transmissões, ficou sabendo através de alguém, mas não sabe exatamente como é que funciona. Pessoal, eu tenho um projeto onde eu seguro na tua mão, eu compro tua causa, tá? Você consegue adquirindo 10 aulas, um pacote com 10 sessões, que eu chamo de mentoria. Por que mentoria? Porque é uma pessoa que tem 25 anos de experiência te ensinando, olhando você, vendo e treinando junto com você, olho no olho. Eu não estou falando aqui de webinário, tá? Às vezes você compra uma mentoria, quando você chega para assistir a mentoria, tem 1000 pessoas dentro de uma sala, de uma plataforma de internet. Eu atendo pelo Skype, com hora marcada de 5 da manhã às 9 da noite. Então, no horário que você combinar comigo, uma vez por semana, durante 3 meses, eu vou treinar junto com você. É só eu e você. No máximo, se estende a casais, ou às vezes o pai e o filho, a mãe e o filho, né? Às vezes, no máximo, mais uma pessoa. Então, no caso, 3. Então, nessa mentoria, eu faço um teste no começo da aula e é um desastre. Muita gente fica deprimida, porque a maioria lê 100, 150 palavras por minuto e entende 15, 25%. E terminam a mentoria, não é, lendo mais de 1000 palavras por minuto, com uma compreensão acima de 70%. E eu tenho casos, né, de alunos que leem 2.000, 3.000 e até 4.000 palavras por minuto. Já pensou? Essa parte vai fazer toda a diferença. Enquanto seu concorrente estuda um capítulo, você estudou o livro todo. Você não precisa nem comprar livro mais. Você vai na livraria, tira da prateleira, folheia, guarda. Não precisa comprar. Enquanto seu concorrente fez uma questão na prova, né, você já fez a prova toda. Ou seja, você é capaz de diminuir em até 50% o tempo para fazer a prova, entender as questões, resolver o que você sabe, passar para o gabarito. Então a leitura dinâmica é boa para quem gosta de estudar e para quem não gosta. Esses métodos, para quem não gosta de estudar, vai estudar menos, não é? Menos tempo e vai aprender muito mais.
E quem gosta, para quem gosta de desafio, gosta de cultura, né? E o que ele fazia em 10 horas, né, é como se fossem 100 horas. Então, se ele lia um livro por semana, ele agora vai ler 10, 20 livros por semana. Com leitura dinâmica é possível ler um livro em 1 hora. Eu, que já treino há 25 anos, consigo ler em 15 minutos a Bíblia toda. Se você fizer as contas de quantas páginas tem, dá para se fazer em apenas um dia, em 9 horas. Pessoal, eu agradeço muito a audiência de todos vocês, né? Espero que possamos continuar conversando, né? Que você, depois que assistir isso aqui, convide, né? Divulgue essa live, compartilhe para os seus grupos no WhatsApp, né? Estenda isso e se una conosco nesse projeto que pretende mudar a cara da educação do Distrito Federal. Eu não estou me referindo a uma aulinha de leitura dinâmica, não, pessoal. Estou me referindo a cursos aprofundados em todas as escolas públicas, particulares, faculdades, cursinhos preparatórios. Sou parceiro do Gran Curso, sou parceiro do Espaço Campus, sou parceiro do Impacto, já dei aula em todos esses cursinhos, né? Ou seja, levar gratuitamente ferramentas de coach, que são ferramentas caríssimas, ferramentas de programação neurolinguística, neurociência, leitura dinâmica e fotográfica, mnemotécnica, dentre muitas outras ferramentas. Então, venha comigo, tá? Se junte, né? Peça para fazer parte do grupo e venha debater esse tema na sexta-feira, né? Sexta-feira, dia 22, vai ser lá do nosso outro canal, lá do outro Instagram. Você precisa seguir para conseguir ver o botão lá do ao vivo, né? @política e cotidiano, tá? No mais, é uma grande alegria. Nosso trabalho é tentar fazer você perceber que inteligência se aprende, né? Então você não nasce inteligente, ou você, né, de acordo aí com Montessori, né? Ela tem um livro famoso, né? A criança que não aprende, né? Ela trocou, né? A criança, ou toda criança pode aprender. Então, nesse livro aí da Montessori, é bem fantástica a proposta, né? Juntando-se aí com os outros. Então, vamos discutir tudo isso e eu estarei à sua disposição até o nosso próximo encontro, a nossa próxima live. Até lá, pessoal.